Bom, dentro do nosso discipulado, nós estamos estudando agora Cristo e os pensamentos. É o que nós vamos ver hoje. Já temos falado várias coisas sobre esse tema, um tema bastante completo, longo, mas que envolve muita coisa em relação à nossa vida com Deus. E eu espero que os irmãos tenham aprendido, tenham crescido, tenham observado mesmo os desafios que têm sido dados, pois dentro daquilo que a gente ouve, a Bíblia fala que a gente tem que ser praticante. Então eu espero que os irmãos tenham isso em mente, o desejo mesmo de conhecer profundamente, e isso só se dá através da prática, tá? Teoricamente você pode saber muito, mas praticamente deve saber muito mais, tá bom? Então é um desafio para nós que temos a tendência de não fazer, de só ouvir, de esperar que o outro faça, então é um desafio para nós, né? O desafio que foi deixado aí também, e já deu para perceber que a gente é assim, foi em relação às leituras, né, dos versículos que eu deixei. Então isso mostra, poucas pessoas leram, então isso mostra a nossa tendência de não fazer, né, de não ler, de não meditar. Então isso mostra a nossa tendência, tá? Nós somos assim, nós precisamos mudar essa coisa que existe na nossa vida, através da palavra de Deus, através da vontade de Deus, através daquilo que Deus pede para nós, para que a gente possa realmente ser um crente mais próximo do Senhor, mais frutífero, com mais intensidade, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil as coisas vão ficando. E se nós não estivermos firmes na rocha, né, como diz a palavra do Senhor, o próprio Cristo falou, aquele que não está firme na rocha, as situações vêm e aí a casa desaba, né, porque não foi construído sobre a rocha. Então que os irmãos realmente tenham o desejo no coração de colocar em prática. E eu começo com uma pergunta hoje de manhã, porque a lição vai falar sobre os pensamentos. O que você pensou ao vir aqui para a igreja hoje de manhã? O que você pensou? Quando você levantou, você tomou café, você tinha algum pensamento bom? Ou seus pensamentos estavam girando em torno de uma coisa ruim? Ah, não, eu tenho que ver aquele irmão, eu tenho que ouvir aquela mensagem, eu tenho que colocar a gasolina no carro, estou sem dinheiro, não estou muito bem de saúde. Quais foram os seus pensamentos hoje de manhã ao vir para cá? Foram bons ou foram ruins? Então você vai responder para si mesmo, tá? Não precisa responder para mim. Porque vamos falar sobre pensamentos. A nossa vida gira em torno dos nossos pensamentos. A gente faz aquilo que a gente pensa, né? Normalmente, tá? E então, foram bons ou foram ruins? Se foram bons, amém. Continue assim, vamos progredir para melhorar cada vez mais os nossos pensamentos, não é? Mas se foram ruins, a gente precisa trocar esses pensamentos, tá? Por pensamentos bons diante do Senhor. O que Jesus realmente quer? Está desligado, não funciona, né? O que Jesus realmente quer? Qual é o desejo dele para com os nossos pensamentos? Será que a gente tem pensado nisso? Quais são os desejos de Deus para nós? O que ele quer que a gente pense? Será que ele não tem a vontade dele? Será que ele não tem o desejo dele? Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que nos preenche, ele é aquele que nos dá vida, ele é aquele que nos salva, é aquele que nos liberta. Então, qual é o desejo de Deus para com os nossos pensamentos? O que ele pensa a respeito de nós? Tem um versículo que fala sobre isso, né? Alguém lembra, pelo menos, citar o versículo? Jeremias, se não me engano é Jeremias mesmo.
Não, não é esse. É o que ela falou. É esse que ela citou. Eita, não. Espero que não tenha acontecido. Quebrou. Quebrou. Não tem problema não. Tá tranquilo. Espero que funcione, né? Pelo menos, né? Tá funcionando. Olha aí. Tá fazendo pensar coisa ruim, né? Segura. Parece que quer que eu dê uma ilustração prática aqui, não é? Mas o versículo é aquele que a Jéssica citou mesmo. Quais pensamentos eu tenho de vós? Pensamentos de paz e não de mal, né? Pensamentos bons. Então Deus tem pensamentos bons em relação a nós. O desejo dele é que a gente realmente viva uma vida completa com Ele. Uma vida de intimidade, uma vida boa, uma vida de intimidade mesmo. De relacionamento mais próximo. Esse é o desejo dele. Por quê? Alguém sabe por quê? Por que Deus deseja que a gente tenha um relacionamento próximo com Ele? É o desejo dele, não é? Por que Ele quer isso? Pode responder agora vocês. Eu acho que quando o homem decidiu andar com um pensamento diferente daquilo que Deus queria para ele, foi o que aconteceu. Aí entrou o pecado no mundo. Eu acho que a partir desse momento, a gente teve esse problema aí para pagando até agora. Exato. Pode falar. Eu imagino que seja assim. Quando nós passamos tempo com Deus, nós nos enchemos das coisas de Deus. Esse é o desejo dele. Nós somos criados para isso. Uhum. E se nós somos criados para isso, esse é o desejo do coração de Deus, de ter comunhão conosco, né? Eu gosto muito ali, se eu não me engano, Gênesis 3, que diz que na viração do dia, eu gosto muito desse texto, Deus vinha falar com Adão, ou seja, no final da tarde, todos os dias no final da tarde, Deus vinha conversar com Adão, né? Então eu acho que é algo, essa intimidade, esse falar, esse passar tempo de Deus e o homem, preenchia o coração do homem e o desejo do coração de Deus era realizado através disso. Isso, muito bem. Eu acho que Deus quer que a gente faça isso para termos um relacionamento com Ele, porque a gente só conhece as pessoas quando a gente senta, bate um papo e tal. Eu posso cumprimentar os irmãos aqui e não criar um relacionamento. Eu só cumprimento, bom dia, boa noite, tudo bem, tá? Dou um abraço, mas quando eu paro, sento e bato um papo, eu me aproximo da pessoa, então eu conheço. Então eu tenho um relacionamento melhor com aquela pessoa. Então assim é com Deus também. Se eu ler a palavra, se eu penso coisas que Deus tem para mim, eu vou me aproximar mais dele, vou ter um relacionamento mais próximo. Então, mas a pergunta é, por quê? Para que Ele quer isso? O princípio, o fundamento da criação é relacionamento. Mas o homem para se relacionar com ele. Então, mas por que Deus quer que a gente se aproxime dele? Por que Ele quer? Tudo bem, faz parte da vontade dele, né? Para que sejamos mais parecidos com Ele. Quanto mais nós passamos tempo com Deus, nós vamos nos Exatamente. identificar com Deus. Ele quer se revelar a nós. Ele tem muitas coisas que Ele revela somente àquele que tem intimidade, somente àquele que se aproxima. Não adianta você só dizer que conhece a Deus, mas você não tem um relacionamento com Ele. Deus não vai se revelar àquele que está longe, que não tem proximidade. Então, Ele quer se revelar, Ele quer transformar a nós segundo a imagem do Filho. Coitado de Jó, eu conhecia de ouvir falar, agora contigo andar. Então, muitos de nós, infelizmente, conhecem só de ouvir falar. Né? E a gente pensa, muitas pessoas falam e a gente às vezes até aceita em dizer que Deus, Ele é um Deus mau, um Deus que tem pensamentos ruins a nosso respeito, um Deus que não trabalha por nós. Exatamente. Então a gente fica nesse pensamento. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, a gente vê que não é isso.
A gente vê que o amor dele é derramado em nossos corações. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, a gente percebe a mão de Deus conosco ali, guiando, protegendo, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, a graça dele sobre nós. Mas isso só vai perceber a pessoa que tem intimidade com o Senhor. A pessoa que tem um relacionamento com o Senhor. Por isso é o desejo dele que a gente se aproxime, que a gente tenha pensamentos diferentes, né, pensamentos bons em relação ao Senhor, porque Ele tem. Porque Ele tem. Porque Ele é assim. E a gente é plenamente abençoado, então, quando a gente se aproxima do Senhor. O outro está piscando aqui, ó. Agora sim o versículo. Até apagou. Está lá. Então, agora aquele versículo que foi citado também. Em Filipenses 4:8 está escrito, vamos ler junto? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensamentos bons. E a gente às vezes pensa coisas ruins. Pensa o mal de uma outra pessoa. Pensa em vingar. Pensa que tem que ser daquela forma. Pensa que Deus tem que fazer a nossa vontade. A gente tem vários pensamentos. Mas o que Deus quer que a gente pense é pensamentos bons, puros. Pensamentos respeitáveis. Pensamentos justos. Pensamentos bons. Então, será que nós temos vivido isso? Temos permitido que esses pensamentos bons penetrem em nossa mente, em nosso coração? Ou ao contrário? Tudo que é respeitável, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Pensamento de louvar, de exaltar, pensamento de, se alguma virtude, pensamento de transmitir a virtude do Senhor, de ser bênção para outras pessoas. É trocar o pensamento ruim pelo pensamento bom. Esse é o desejo do Senhor para com as nossas vidas. Que a gente tenha realmente bons pensamentos. E para isso a gente precisa trabalhar, né? A gente vai ver depois. Para isso a gente precisa trabalhar para que os nossos pensamentos sejam pensamentos segundo a vontade do Senhor. Porque qual é a nossa tendência? A nossa tendência é pensar coisas ruins, né? Sempre levar o nosso pensamento para o mal. A gente sempre pensa para o lado errado. Sempre pensa para o lado do mal. Mudar os nossos pensamentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, entender nessa manhã, é que Deus deseja que os nossos pensamentos sejam pensamentos bons também. É o desejo dele. Uma proximidade diante dele, uma intimidade, para que a gente entenda os pensamentos de Deus e viva esses pensamentos. Amém? Está apagado aqui esse daqui, mas eu vou passar por ali. Na versão, eu coloquei uma outra versão aqui. A versão, tem uma outra versão aqui, peraí. Eu tinha colocado duas versões, sumi uma. Está me fazendo pensar coisa ruim. Quem fez isso? Eu coloquei duas versões. Eu coloquei, essa daí é a nova versão transformadora. E eu coloquei a versão também na linguagem de hoje. Ah, tá junto ali? Ah,
Tá vendo? Já estava pensando coisa ruim, tá vendo? Olha, interessante, né? Então, olha lá. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, mas está só uma parte. Essa versão na linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa versão também para a gente poder entender um pouquinho mais. Não é a minha versão de estudo do dia a dia, mas eu gosto de ler também essas versões para a gente poder entender um pouquinho melhor. Você tem essa versão? Ela tem algumas palavras diferenciadas em relação à boa fama, em relação aquilo que é de louvor, aquilo que é puro. Tem algumas palavras de fácil entendimento, né? Então eu coloquei ali só para a gente poder ver. Deixa eu ver se não está. Achei que pode ver? Pode. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente. Correto, decente, digno. Então são palavras de fácil entendimento. É isso que Deus quer que a gente pense. No nosso dia a dia, em relação a outras pessoas, em relação a Deus, em relação à obra do Senhor, em relação ao nosso trabalho. Pensamentos corretos, honestos. Então a gente precisa mexer com a nossa mente, mudar o nosso pensamento. Essa versão, a nova versão transformadora, diz: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, olha essa palavra, em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Olha só a versão. Então, essas palavras nos ajudam a entender realmente o que Deus quer. Obrigado. Quando a Bíblia fala do coração, agora eu quero fazer uma relação entre a mente e o coração. Aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Quando a Bíblia fala de coração, não está falando primariamente sobre sentimentos. A Bíblia fala. Tá? Envolve sentimentos? Envolve sentimentos. Mas não primariamente. Não entra primeiro os sentimentos. Tá? Na Bíblia, o coração é a mente, a fonte dos pensamentos. Há literalmente centenas de passagens na Bíblia que provam isso. Vejamos algumas. Em Gênesis 6:5, está escrito: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Imaginação dos pensamentos do seu coração. Do coração. Vai direto ao coração. Então, quando fala em pensamentos, tem que pensar no coração. Quando se pensa no coração, tem que pensar na mente. Porque estão interligados. Mente e coração. Tá? Então, o coração é o âmago. O coração é a parte central, interna. É onde se concentram todas as coisas. Tá? Mas vem através de uma mente, de um pensar, né? de uma, vamos dizer assim, uma imaginação, de um maquinar. Aí temos esse versículo, temos outro versículo. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu Senhor, Abraão, se tu agora prosperas no meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser,
bebe tu e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. Vocês conhecem a passagem, né? O servo de Abraão procurando uma esposa para Isaac, não é? E aí, continuando, e antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água. Ele disse, e eu lhe disse, peço-te, dá-me de beber. Então, falar no coração significa pensar. Então, quando ele estava ali orando, falando no coração, ele estava pensando. Ele estava orando, não audivelmente, porque o coração é a mente, mas em pensamento. Ok? Dá para fazer essa relação? Coração e mente? Coração é a mente. E isso envolve, então, a questão de razão e sentimento. A razão e sentimentos têm que estar equilibrados. Não muito razão, ou só razão, sem sentimento, e nem muito ou só sentimento sem razão. E aí tem gente desequilibrada nesse ponto aí. Porque permite que a mente ou o coração haja segundo a vontade da própria pessoa, os seus desejos. E aí ela não sabe equilibrar essas coisas. Preciso pensar, eu estou agindo por sentimentos, ou só sentimentos, ou eu estou agindo com a razão, só com a razão. Isso traz prejuízos sérios para a vida da gente. Dentro de uma disciplina eclesiástica, se a gente não agir com razão e com sentimento, as coisas não fluem direito. Tem gente que só coloca o coração ali, os sentimentos, né? Porque tem que amar, tem que perdoar, Tem. Mas dentro da razão, dentro daquilo que Deus pensa, fala, pede, o correto fazer, às vezes é disciplinar mesmo. Pensando no futuro dessa pessoa, ela se reajustar diante de Deus, ser reparada. Então é o equilíbrio, irmãos. Falar no coração significa pensar. O cérebro é a base, domínio e comando de todo o comportamento humano. Ele gerencia todas as emoções, pensamentos, sentimentos e ações. A nossa mente. O nosso cérebro. A verdade é que todos têm razão, em parte. O ser humano se caracteriza por possuir razão e coração, e ambos formam um todo que não pode ser dividido. Separados, de fato, são perigosos. A mente usa a lógica, mas esquece o que sente. O coração guia, mas sem controle pode se equivocar. Então, isso nos ajuda a compreender esse equilíbrio em que Deus quer trabalhar, tanto na nossa mente, né, envolvendo aí emoções, envolvendo sentimentos, envolvendo pensamentos, envolvendo ações. Deus quer trabalhar. Então, aquilo que a gente pensa, a gente precisa peneirar, a gente precisa discernir esse pensamento se ele não está envolvido demasiadamente com o sentimento. O nosso pensar tem que ser equilibrado. A gente precisa de discernimento espiritual para que ele não seja toda razão também. Às vezes a pessoa tem razão, ela tem razão. Mas dentro dessa razão, ela machuca as pessoas, ela fere. Entende? Então, os nossos pensamentos, eles fazem parte da nossa vida. Deus deixou assim, a gente precisa pensar mesmo, a gente precisa planejar, a gente precisa imaginar as coisas,
mas dentro de um critério, dentro de um parâmetro. Qual é o parâmetro? A palavra de Deus, exatamente. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é correto, respeitável, puro, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Um louvor. E eu falo muito sobre isso na questão de pessoas, né? Se dá para ouvir música do mundo. Gente, a nossa vida já é uma vida difícil, né? De queda, Aí tem pessoas que escutam música do mundo o dia inteiro. Você acha que aquilo vai ser bom? O que a Bíblia fala que deve ocupar o nosso pensamento? Se algum louvor existe, não existe nenhum louvor. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Uma dúvida, uma pergunta. Você mencionou aí que o nosso pensamento, muitas vezes, eles simplesmente vêm, né? Sim. Às vezes você está pensando em nada e entra um pensamento lá. Você acredita que é possível que tenha, no nosso pensamento, algumas vezes, tem alguma intervenção do maligno, sabe? De alguma forma, o diabo, Satanás, não sei, ele coloca coisas para a gente pensar? Sim, É possível. Ele lança. Ele não pode entrar na nossa mente e modificar os nossos pensamentos, mas ele pode lançar. Fazer com que você pense algo. Né? Ele leva você a pensar coisas ruins. Tem sim. Tem uma intervenção maligna. Interessante, mas quando a gente vai estudar aquela área da pedagogia, que é a psicopedagogia, fala muito de uma construção mental. Não vou lembrar como que é o nome. Que o pensamento ele não vem do nada. Assim, alguém coloca um pensamento na minha cabeça, não vem do nada. Inconscientemente a gente vai construindo quadros que levam ao pensamento, só que a gente não sabe de onde começou, de onde veio aquele, né? Você vai montando o cenário que desemboca no pensamento. Só que a gente não tem a capacidade de olhar e identificar como que eu cheguei a este pensamento. Isso, né? A gente não sabe, porque pode ter sido uma coisa que aconteceu na hora que seu celular despertou de manhã, e aí na hora que você vai dormir à noite, aqueles quadros de pensamento do dia faz que você produza certo pensamento. Isso que os psicólogos aí da educação dizem, né? Não sou eu, né? Interessante, né? Você falar, ninguém vai lá e modifica o seu pensamento, não mesmo. Mas os quadros que são montados durante o dia fazem que eles te fornecem uma... Fornecem. Por isso, mais importante ainda, o relacionamento com Deus. Isso. E como eu falei, usando isso que o Nilo falou, é evitar coisas que podem modificar o nosso pensamento, pode nos levar a pensar coisas ruins, a viver coisas ruins, porque quando a gente pensa, a gente quer agir. O pensamento muitas vezes se torna em ação. Então a gente precisa ter esse discernimento, puxa vida, qual é melhor, ouvir uma música do mundo em que traz aquelas melancolias, aquelas coisas ruins, às vezes até em relação ao inimigo, né, de adoração, de volta, ego, né, pessoal, tem muitas coisas relacionadas ali, e muitas pessoas se dão a isso, se colocam nisso. Aí o que vai formar? Aquilo vai para o subconsciente, e de uma forma ou outra, depois ele vai sair, ele vai ser trazido à tona. Eu achei interessante porque eu estou aqui pensando. Estou pensando isso mesmo. Pode Estou pensar. aqui pensando de algumas pessoas que eu já conheci, que eu conheço, e a pessoa fala, ligando lá no meu pensamento comigo, a pessoa fala, irmã, toda noite eu tenho pesadelo. Toda noite eu tenho pesadelo. Será que é o diabo que está me rodeando? Blá, blá, blá. Aí fala, irmão, tem que orar mais, né? Tem que ler. Você lê a Bíblia antes de dormir, você ora, pede ao Senhor para tirar isso, porque pode ser esse quadro aí que ele está falando. Às vezes a pessoa durante o dia todo fica envolvida com tantas coisas e quando chega à noite muito cansada, às vezes não lê a Bíblia, não ora, não fala com Deus, não eleva o pensamento, né, ao Senhor. Exatamente. E aquele quadro do dia a dia, aquilo vira em forma de sonho ou pesadelo. Exatamente. Então,
Então, mais uma vez aqui, pensando naquilo que você constrói, aquilo que você permite, aquilo que você vive. O pensamento vem e você não tem discernimento, a pessoa tem que ter discernimento. E aí, ora ao Senhor para o Senhor tirar, e deve fazer isso, mas deve também colocar em prática. Quando ele fala, né, na questão dos pensamentos, seja isso que ocupe. A palavra ocupar é tomar lugar, é estar ali. O que tem ocupado o nosso pensamento? É isso que vai fazer a diferença. Porque eu posso ter uma vida muito ruim, mas eu posso ter uma vida também muito boa. Mesmo diante das dificuldades, por causa dos meus pensamentos. Porque eu estou construindo isso diante daquilo que Deus me pede para construir. Então, quando ele fala para a gente se esquivar de certas coisas, né, de trocar pensamento ruim por pensamento bom, a música do mundo pela música do Senhor, que edifica, que fortalece, que traz ânimo, traz coragem. A gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Aí a gente está vivendo agora as festas juninas. E a gente sabe que está envolvido com isso. E aí a gente, como cristão, a gente acha, não tem nada a ver. Aí quando você fala não tem nada a ver, o seu pensamento já ditou a regra. Mas aí você constrói certas coisas dentro disso e permite que o inimigo, nem o Jefferson falou ali, ele lance coisas ruins na nossa cabeça, na nossa mente. Isso pode ser muito perigoso. A gente não pode se envolver com isso, não deve se envolver com isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, nem todas trazem edificação para a nossa vida. Nem todas me convêm. Um crente participando lá da festa junina, lá, na igreja católica, por exemplo, sei lá, ou fazendo em casa, diferentemente, usando outro nome. Festa a São João, a São Pedro e a Santo Antônio. A santos, que não tem nada a ver com o Senhor. São do Senhor, mas Deus não quer de forma alguma que a gente se envolva, que a gente adore, que a gente participe disso. O nosso relacionamento é com o Senhor. A nossa adoração plena é ao Senhor, é dar glória ao Senhor. Falei sobre isso semana passada. Fala, minha irmã. Cheguei em casa, peguei um monte de CD, pus dentro do guarda-roupa. Mas todo domingo que eu chegava da igreja, eu subia no meu quarto para orar e não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum. Alguma coisa estava me incomodando. Aí um belo dia, eu deitei e fiquei, eu digo ao Senhor, me ajuda. Era só entrar no meu quarto. Aí eu lembrei do CD, peguei, fiz uma sacola e joguei fora, joguei no lixo, fiz um sacão. Aí fiquei quieta. Quando foi um dia, meu pai falou, mãe, cadê aquele CD do Roberto Carlos? Eu joguei fora. Tudo joguei fora. A partir daquele dia, pastor, eu não tive mais. Eu lia, eu orava. Aquela obstrução, né? A Bia era pequenininha, minha neta primeira. Ela me dava estudo, que ela, dentro do meu quarto, Bia, vamos estudar a Bíblia. E ela falava os estudos que ela tinha na escola dominical, a coisa maravilhosa. E daí pra cá eu nunca
Exatamente. Exatamente. Eu falei muitos anos atrás, tem um velho aqui que eu já dei esse testemunho. Então, tem coisas que precisam ser radicais na nossa vida. São coisas que a gente precisa tomar decisão, é para o nosso próprio benefício. Certo? É para o nosso próprio benefício. Quando eu trabalhava na empresa, sempre tinha aquelas festas de final de ano, né? E eles me chamavam, é claro, né? Fazia parte do quadro, né? Então eu tinha que ir, né? Entre aspas. No começo, eu era novo convertido, eu aceitava, eu ia, eu estava lá. Mas eu comecei a ver tantas coisas diferentes daquilo que Deus havia me trazido, salvação, libertação. Eu não queria mais estar naquele meio, não queria mais ver aquelas pessoas se encharcando, né, de bebida e etc. Vivendo aquela vida e eu lá, que legal, nossa, que maravilha. Eu já não conseguia mais. Eu não conseguia mais, sinceramente. Eu começava a orar para aquelas pessoas, meu Deus, tem misericórdia. Liberta essas pessoas, meu Deus, porque elas precisam sair disso também. Eu já vivi isso, eu sei como é que é. Né? Então, eu não conseguia. Então, chegou a um ponto que eu tive que tomar uma decisão radical de não ir mais. Não ir mais. Eu expliquei, né, os motivos, eles entenderam, tal, e não me chamaram mais. E quando eu ia, nesses finais de ano, a empresa dava aquela cesta, né? Elas dão uma cesta bonita, tal, panetone, e não sei o que mais, e vem o que junto? Aquela garrafinha de vinho, né? Champanhe, vem aquela garrafinha. O que eu fazia? Eu ia dar para os outros? Para poder ver os outros cair também, porque eu já vivia aquilo? Não. Eu pegava, abria e ó, jogava no ralo, dentro da pia. Coisas radicais para o meu próprio bem. Então, às vezes, né, para que a gente possa andar bem com o Senhor e ter uma vida plena mesmo, conforme Deus quer, a gente precisa tomar, às vezes, atitudes radicais na nossa vida, não é? E a gente precisa controlar os nossos pensamentos. No começo, né, que a parte das nossas ações são relativas àquilo que a gente pensa, né? E aí eu digo que uma parte pequena, né, porque a gente pensa muito mais piores do que a gente age de vez em quando. Mas, juntando com o que o senhor falou, sobre a Maria falou, a gente está na era digital, na era das redes sociais, né? E aí, puxando o gancho da música, é muito interessante quando um crente vai fazer uma postagem, e na sua postagem ele coloca uma música do mundo junto. Coloca lá, o crente está lá no, sei lá no Hopi Hari. Aí coloca a música do Coldplay para tocar no fundo. Tô lá não sei onde, coloca um desses coreanos para tocar no fundo. Poxa, então a gente pensa, para a pessoa colocar na sua postagem, sendo um crente, professa, uma música dessa, o que ela já pensou antes da cabeça dela para chegar num ponto desse de abrir para todo mundo isso? É um testemunho enorme. Como que está a mente e o relacionamento dessa pessoa para colocar, sabe, um negócio tão, né, na postagem? Se ela quer agradecer a Deus, coloca sobre a bondade de Deus, tem música que falam disso. Coloca sobre como Deus é, tem música que falam disso, mas escolhe a música do mundo para ela colocar aquela música do mundo na postagem dela. Ela deve ter escutado em algum lugar, deve ter pensado na música várias vezes no dia, deve ter consumido dessa música, deve ter feito um monte de coisa com essa música. Então, onde é que o coração dela está realmente? Onde está o pensamento dela? Por que ela não colocou Deus está aqui na postagem dela? Por que ela não colocou Ele exaltado na postagem dela? Coloca a música lá, uma banda de rock talvez, um funk, um sertanejo, que está na moda sertanejo, um sertanejo lá. E coloque e abre na rede social para todo mundo saber que você está, onde está o seu pensamento. Então, olha só que coisa interessante. Nós temos uma identidade hoje, a identidade cristã. Somos pequenos cristos. Nossa identidade de filho de Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente está se identificando com quem? Qual é a nossa verdadeira identidade? Então, as coisas, muitas vezes, que a gente faz não combina com aquilo que a gente é. Entende? E é isso que tem que modificar os nossos pensamentos mesmo. Porque isso pode mudar as nossas ações também. A Bíblia fala de transformação de mente. Não fala?
Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está vendo? Então, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente vive, ou fala muitas vezes, não está condizendo com aquilo que a gente de fato é, um filho de Deus remido. Traz identidade, irmãos. Identifica a gente com alguma coisa. Identifica. Nós precisamos nos identificar realmente com o cristão. É igual as mocinhas, né? Até mulheres velhas fazem isso. Aqui na igreja não, que tá beleza, tá controlado isso, parece, né? De usar roupinhas assim, ó. Aquilo não combina com uma cristã. Ela é uma cristã, ela é uma filha de Deus, com a roupinha aqui curtinha, shortinho esfiado lá no... Meu Pai amado. E às vezes posta isso na rede social também. Não combina. Está identificando com quem? Com quê? Será que a gente não pensa nisso? Será que a gente não pensa? A gente não imagina, não vem na nossa cabeça essa questão da nossa identificação? Então, o pensamento, ele pode nos ajudar muitas vezes, irmãos, porque aquilo que a gente pensa, a gente tem que pensar segundo a vontade do Senhor. Se isso não é uma realidade, então ele vai extravasar em ações que não vão trazer glória ao Senhor. E isso é real. Isso é real. Muito bem, vamos continuar aqui. Passamos ali. Se você não sabe o que fazer, comece a ouvir a sua cabeça. É uma boa opção. Primeiro porque ela está encarregada de pensar, de discutir e de estabelecer sensatez ao seu ser mais íntimo. Segundo porque é a sua mente que vai lhe dar um pouquinho de sanidade de que você pode estar precisando. Agora, o pensar, aqui, ouvir a sua cabeça, é ouvir a voz de Deus. A cabeça, segundo os pensamentos de Deus. Segundo a voz do Senhor. Segundo o plano do Senhor. É aquilo que realmente a gente deve pensar, é aquilo que a gente deve fazer. Por isso se torna necessário controlar a mente e os pensamentos. De tudo que se deve guardar, vamos ler junto? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, mente, porque dele procedem as fontes da vida. Olha esse verso. Então, será que eu estou me guardando de muitas coisas que podem trazer prejuízo para a minha vida espiritual? Ou não? De tudo que se deve guardar, qual que é o verso aqui? Onde está? Não, qual é o verso na Bíblia? Onde, a referência, o endereço? Acho que é Provérbios. Provérbios. Que mais? Qual? Não, é Provérbios, né? Ele falou certo. É Provérbios. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar. Então, aí eu tenho que pensar, será que eu estou me guardando disso, que pode trazer prejuízo para mim mais tarde? Será que eu estou me guardando daquilo, que pode me trazer prejuízo mais tarde? Então, é uma escolha que a gente faz. E a gente está cheio de escolhas. Agora, você pergunta, mas eu não posso fazer nada? Pode, dentro daquilo que é bom. Vamos colocar aqui, vamos separar aqui, vamos fazer de conta. Que daqui para lá são coisas ruins, daqui para cá são coisas boas.
eu devo pensar nessas coisas aqui, tentar viver essas coisas aqui, e não aquelas lá. Aquelas não me fazem parte mais. Pode me trazer prejuízo, pode me trazer problemas sérios. Então, é uma escolha minha de eu estar aqui e usar dessas coisas ruins, ou estar aqui me guardando, como diz a palavra, guardando o meu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aí eu venho aqui, o uso dessas coisas aqui, depois eu não sei porque que eu estou tão triste, porque eu estou tão fraco, que os meus pensamentos só são pensamentos ruins, de morte, de depressão. Por quê? Eu estou aqui, isso aqui não é seu lugar. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É uma escolha que eu faço. Escolhas. Então, mente, coração. Tem que andar junto. Não é? Jesus sabe que se os nossos pensamentos são puros, então toda a nossa vida também será. E Ele sabe. Então, a nossa vida, ela vai ser moldada segundo aquilo que a gente pensa. E deve ser segundo a palavra. Por isso é tão importante limpar a mente. Limpar usando o padrão do próprio Cristo, seguindo os seus passos. Aqui é o nosso desafio, de seguir os passos do Senhor. Limpar a nossa mente. Mas o Senhor era Deus, mas Ele também era homem. Ele podia permitir muitas coisas entrar na sua mente se Ele quisesse, mas Ele não permitiu. Então, Jesus é o nosso padrão. Jesus é a nossa referência. E nesse ponto, tá? A gente precisa olhar Ele como homem. Como homem. Porque senão a gente não vai conseguir vencer. Ah, mas Jesus era Deus. Mas Jesus também era homem, esqueceu? Jesus estava debaixo de várias tentações semelhantes à nossa, ou não? Quantos pensamentos o inimigo jogou para a mente de Jesus? Para fazer isso, fazer aquilo, pensar aquilo, falar aquilo outro? Quantos? Muitos. O inimigo tentou Jesus, e isso é bíblico, 40 dias e 40 noites. Fora desse contexto, né, em que ele ficou ali. Ali ele ficou diretamente com Satanás, atormentando ele. Mas eu penso assim que o pensamento ruim, ele se volta boa assim quando você está bem com Deus, né? Que às vezes eu falo por mim, que às vezes tem hora que eu tenho uns pensamentos ruins, às vezes eu chego até a falar. Aí eu penso, ainda pela hora que eu penso, eu já falo para Deus, Senhor, tira esse pensamento ruim, manda os pensamentos bons. Aí aquilo lá para mim, uma coisa que você escrever, ele ia pagar. Isso. Aí sim é seguir os passos de Cristo. Não é permitir que o pensamento ruim permeie, fique ali. Ele vem, o Jefferson falou. De fato, eles vêm. Eles podem chegar, mas você não pode permitir isso. Que ele te molde, que ele te faça coisas que não deve fazer, certo? Então, estamos quase terminando já. Como chegam à nossa mente os maus pensamentos? Pode responder. Como é que chegam os maus pensamentos? Mais fácil chegou o mal do que o bom, né? E sabe por quê? Acontece que você sai, às vezes eu saio por aí, a gente escuta muita coisa ruim, né? E aí aquelas coisas ruins se torna você pensar ruim, para se tornar um mal, que aquele que fez o ruim, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa que você não pode ser, a pessoa tem que falar algumas coisas para ele, falar coisa ruim. Aí naquela hora você já tem que pensar que você tem que falar o bem das pessoas, fala o mal que você. Aí às vezes quando acontece isso comigo, eu já começo a pedir a Deus para tirar aquela coisa ruim que eu vou falar. Não tirar a pessoa, né? Não tirar a pessoa, tirar aquilo ruim da pessoa. É complicado o pensamento. Às vezes a influência, né, ruim traz pensamentos ruins para a gente também. Nosso
Esse é um ponto. De você estar do lado de pessoas tóxicas. Hoje se usa esse termo, né? Você está ao lado de pessoas tóxicas, pessoas que só pensam negativamente, pessoas que só pensam coisas ruins. Então, é a vida dela. O que ela vai transmitir? Só isso. Coisas ruins. Então, você tem... É a sua escolha também, é o que eu falei. É a sua escolha. Você vai permitir que essa pessoa te influencie? Vai andar constantemente com essa pessoa? Se for com o objetivo de mudar os pensamentos dela, em Cristo Jesus. De ficar só ouvindo, você vai ter problema. Você vai ter problema. Ou você escolhe esse lado, ou você escolhe aquele lado. É a escolha da gente. Qual é a outra coisa que leva a gente a pensar coisas ruins? A própria cobiça, né? Aquilo que a gente cobiça, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, a gente vai atrás. Então aquilo, a gente pensa, a gente vai atrás daquilo e aquilo se torna um pecado na nossa vida. Então, é pecado ser tentado ou ceder à tentação? Passou demais. É pecado ser tentado ou ceder à tentação? Quando você ouve lá daquelas pessoas falando coisas ruins, você vai ceder? Vai deixar que as pessoas te influenciem em relação àquilo? Não deve. Então, é pecado ser tentado? Tentado a gente é o tempo todo. Jesus foi tentado, né? E ele pecou por isso? Não. Ele não pecou. Ele cedeu à tentação? Também não. Então, o pecado é ceder à tentação. Ali tem um exemplo, né, de um homem que olha uma mulher, mas é com intenção ruim no coração, né, na sua mente. Se ele simplesmente olhou e não teve um sentimento de pecado, de cobiça, de desejo por aquela mulher, então ele não pecou. A mulher pode ser bonita, ela pode estar, né, bem vestida e chamar a atenção. Mas como diz, né, é aquele segundo olhar, terceiro olhar. Porque senão você tem que sair do mundo, né? É por isso, meus amados, que se prega também em relação às mulheres e às moças, para se guardar disso, para não levar os rapazes e as moças ao pecado também. Porque nisso tem uma parcela das mulheres. É claro que os homens precisam tomar as decisões deles. De cair ou não. Ah, mas ela me chamou muita atenção, eu não conseguia nem olhar para o outro lado, senão para ela. Por exemplo, na igreja, aí senta aquela mulher com a sainha aqui, do lado do rapaz lá. O rapaz não consegue nem prestar atenção lá na frente, lá. Está chamando a atenção, não quer, mas está chamando. Aí você tem que fazer assim, ou você sair dali. É tomar atitude radical. Mas tem uma parcela dela também, que ela não precisava ter vindo daquele jeito, né? Não é? Ceder à tentação, isso é um problema sério, não é? Jesus não quer que demos espaço para pensamentos impuros. Ele não quer. Um provérbio antigo diz: você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode evitar que façam ninhos. Você já conhece esse provérbio, né? Eu já ouvi bastante esse provérbio. Então você não pode evitar que um pássaro pouse, mas fazer ninho. Você tem que enxotar o pássaro, né? Você tem que, vai fazer ninho em outro lugar. Aqui não, na minha cabeça, no meu cabelo. O pecado é assim. Se permitir que ele fique ali, ele vai fazer ninho ali, ele vai fazer morada ali. Então, quando vem um pensamento ruim, você tem que orar, você tem que, descartar, lançar longe, trocar o pensamento, mudar o pensamento. Tá certo? É inevitável que os maus pensamentos cheguem à sua mente.
Aí, Jefferson. No entanto, Jesus quer que os espantemos como faríamos com os pássaros. Jesus teve uma mente pura quando esteve aqui na terra. Sim ou não? Sim. Como podemos ter uma mente pura como a de Jesus? Como que nós podemos ter uma mente pura como a mente de Jesus? Buscando as coisas do Senhor. Permitindo as coisas de Deus entrar na nossa mente, em nosso coração. E o Nil falou de uma coisa que faz parte da psicologia, essa questão do subconsciente. Muitas coisas vão para o subconsciente, ficam ali reservados, guardados, e depois eles saem. Então tem coisas que a gente acha que não vai ter uma influência na nossa vida, mas lá na frente vai ter. Por isso o Provérbios fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque fica no subconsciente. Tem muitas mensagens subliminares que usam dessa técnica, dessa arte, para poder levar as pessoas a comprar, a fazer o que é errado, a mudar o estilo de vida. Está vendo? Tudo começa aqui, ó. É permitindo que a gente vai ter problema. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Por isso precisamos moldar a nossa mente segundo a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus, né? Então, a mente nossa pode ser moldada segundo a mente de Cristo. E não permitirmos que o mal entre, que o pecado entre, que o errado entre, que o impuro entre, faça morada em nós. Precisamos apenas obedecer ao que Ele diz e seguir os seus passos. Primeiro, pedir a Jesus para limpar a nossa mente. Senhor, limpe a minha mente. E Ele deseja fazer isso, Ele quer fazer isso. Pois faz parte do caráter de Deus. Ele veio para nos ajudar. Ele veio para nos abençoar, para destruir as obras do inimigo. Na cruz Ele fez isso, temos vida eterna com Ele. No nosso processo de santificação, Ele deseja fazer isso também. É Ele quem vai nos ajudar. Mas a gente precisa querer, a gente precisa entender isso. A gente precisa pedir. Primeira coisa, então, pedir a Jesus para limpar os nossos pensamentos, a nossa mente. Para nos remir, porque Ele veio para trazer remissão. E remissão significa atos de efeito de remitir, perdão, culpa, tirar aquilo da nossa mente, tirar aquela culpa, aquele sentimento de culpa. Quando a gente cai, a gente sente isso. Eu falei que não devia falar, eu fiz o que não devia fazer. É o Senhor quem faz isso. Expia a nossa culpa, limpa a nossa mente. Em segundo lugar, entregar a nossa mente a Cristo. Senhor, a minha mente é Tua. Eu preciso entender que eu preciso mudar o meu modo de pensar para com o Senhor, para com as coisas do Senhor. Então, entregar o controle da nossa mente ao Senhor. Controla, Senhor, a minha mente. E aí tem o versículo que eu citei, esse versículo está onde? Eu falei. 1 e 2, muito bem. E terceiro, levar cativo cada pensamento à obediência a Cristo. Será que o que eu estou pensando agora é bom? Vai redundar em glória ao Senhor? Eu tenho que levar esse pensamento a obedecer às coisas do Senhor, a obedecer o Senhor. Levar cativo esse pensamento em obedecer ao Senhor. O versículo está aqui, embora andando de novo.
embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, e sim espiritual. Então, quais são as armas que a gente deve usar? Armas espirituais. Oração, a leitura da palavra, a fé, o louvor, a comunhão. São obras poderosas, São armas poderosíssimas para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, que parece bom, mas não é, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, que os meus pensamentos sejam levados à obediência ao Senhor, em obedecer as coisas do Senhor, em fazer as coisas do Senhor. É isso que o Senhor quer para nós. Os pensamentos são traiçoeiros e fugazes, e controlá-los requer grande esforço. Essa é a nossa parte. Cumpre a você dominar. O pecado jaz à porta. Deus falou isso para quem? Para Caim. O pecado jaz à porta. Cumpre a você dominá-lo. É necessário, então, nos propormos levar cada um deles cativo e permitir que Deus nos ajude a submetê-los a Ele. É com a ajuda do Senhor, amados. Pois somos falhos, somos pecadores, somos tendentes a fazer o que é errado. Tendentes a pensar o que é errado, a pensar mal. É levar todo o nosso pensamento cativo ao Senhor. Como são os seus pensamentos diários? Seja honesto. Diariamente, o que você tem pensado? Está disposto a purificá-los hoje mesmo? De que maneira você fará isso? Eu quero pular isso aqui, tem alguns... Então tem 2 versos aqui, eu vou deixar eles aqui para vocês fazerem a leitura deles. Tito 1,15 descreve os pensamentos de um coração puro. Como são os pensamentos de um coração corrompido? O contrário do que diz o texto. Provérbios 15:26. Anota isso aí que eu vou requerer isso aí semana que vem, tá? Tito 1,15 e Provérbios 15:26. Como o Senhor se sente a respeito dos pensamentos maus? Anota isso aí, anota os versos. Tito 1,15 e Provérbios 15:26. São só 2 versículos. Por favor, né, gente? Vamos lá. Só 2 versículos. A tarefinha é para vocês. Esse de baixo aqui não. O 12:5. Tito 1,15, Provérbios 15:26. Se você quiser ler também o de baixo, pode. Posso mudar? Então, vamos ter um momento de oração agora, uns 2 minutinhos. Se possível, de joelhos, aqueles que podem. E fazer as 3 coisas que Jesus pede para nós. Que Ele purifique o nosso pensamento, entregar a Ele a sua mente e propor levar cativo cada pensamento à obediência a Cristo. Vamos ter então esse momento de oração, para a gente encerrar esse momento. Tá? Aqueles que podem se colocar de joelhos, melhor ainda. Levar os nossos pensamentos ao Senhor e pedir a ajuda dEle para cada pensamento nosso, para que a gente possa viver a glória do Senhor.